E aí, pessoal, tudo bem? Então, temos aqui mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou o Eduardo Starling e aqui temos uma ligeira mudança de curso, digamos assim. Essa semana estava previsto para entrar, previsto por mim, né? Enfim, eu acho que na newsletter eu falei também, ou deixei em aberto, né? Mas estava previsto eu falar sobre doenças. Tem algumas coisas que eu queria falar, focando mais em doença especificamente do que no episódio 13, que o episódio 13, para quem não sabe, foi na segunda temporada. Eu ia falar sobre doenças e resolvi falar sobre saúde do aquário, porque eu vi que tem muita gente com problema de doença, mas que negligencia coisas como, por exemplo, a parte de TPA, de limpeza, etc. Ou se preocupa demais com coisas que não são para se preocupar, né? A parte de parâmetros, etc. E aí eu reforcei isso lá. Agora esse episódio de doença eu faço sobre doença mesmo. Tipo assim, já deu problema, o que, que eu faço? Tirar algumas dúvidas. Especialmente questão de aquário de quarentena, essas coisas, tá? O episódio foi gravado, tá? Só que na hora que eu tava editando, comecei a ouvir com cuidado. E primeiro ponto, eu achei que algumas partes eu podia explicar um pouco melhor. Eu resolvi dar uma peneirada, tem uma parte ali das doenças bacterianas, principalmente. Eu queria poder explicar um pouco melhor. Especialmente porque eu estou lidando neste momento com um problema de doença bacteriana. Eu estou com 2 discos aqui em aquário de quarentena. Um deles está com exoftalmia, né, o vulgo olho saltado, de leve, mas está saltado. E um outro está com olho turvo, que tende a ser a mesma coisa. Eu acredito que seja questão de bactéria. Eu também estou dando uma geral no principal e separei isso aqui para tratamento. Então vai ser interessante porque quando eu regravar, porque eu vou regravar algumas partes, menos a parte de bactérias, eu já vou ter a lição aprendida disso. E o segundo ponto foi o seguinte, já que eu vou regravar, já que não vai sair agora, eu vou dar uma garibada. Então eu pedi para algumas pessoas que eu conheço e que felizmente me escutam e se importam, para dar uma escutada e dar sugestões aí se eu falei alguma besteira e tal, para não ser dessa vez que eu vou falar um monte de asneira e vou jogar por terra qualquer credibilidade que eu tenha aqui no podcast. E aí eu conseguindo isso, eu obviamente vou dar os créditos, né? Vou falar, mas aí é gente casca grossa mesmo que entende do assunto, tá? Então aqui, por conta disso, episódio de hoje, eu tô trazendo para agora a pauta dos aquários médios, tá? O que são os aquários médios, né? Eu falei de nano, de pequeno, que eu, assim, não vi em lugar nenhum linha de corte. Eu coloquei uma linha de corte até uns 20, 30 litros. Eu falei de um aquário de 20 litros, com base na experiência que eu tive ano passado, tá? Foi em maio do ano passado que eu montei um aquário de 20 litros aqui em casa. Botei como eu montei e falei de algumas alternativas. Aí, seguindo a sugestão de um ouvinte nosso, que tá no Instagram, ele falou pra mim, eu tô pra montar um aquário maior, por que você não fala sobre aquário maior? E aí eu gostei da ideia, eu acho que é legal, que uma cara mais de passo a passo, dando algumas opções, né? Resolvi falar sobre aquários médios. No caso do aquário médio, eu vou pegar com base um aquário também que eu já montei, que é o famoso 60-40-35, 60-30-30, tudo nessa faixa aí, na casa dos 60 70 litros. Vou falar sobre isso. E aí ele abre um leque de opções de montagem. Então me deu um pouco de trabalho. Vai ser difícil de esgotar essa pauta, tá? Porque é um aquário, principal porque é um aquário de entrada, né? A maior parte aqui do Brasil, pelo menos, começa com um aquário mais ou menos desse tamanho, entre 60 e 100 litros, né? E assim, você tem muitas possibilidades. Vou dar algumas aqui que eu acho que podem ajudar. E assim, pelo papo que eu tive aqui com esse ouvinte, né? Com Ryan ou Rian, eu já falei dele outras vezes, né? Eu dei umas ideias para aqui, ele gostou. E eu acho que vai ser uma coisa que vai fluir bem para ele. Eu vou dar algumas ideias aqui também, tá? Mas assim, o leque é grande, tá? Eu vou aqui falar o possível. Vamos ver, espero que vocês gostem. E vou tentar ser o mais didático possível. Eu acho que isso ajuda, tá? E aí mais pra frente vai ficar esse de doença e vai ficar a entrevista também que tá aqui no forno. Tô fazendo a parte da entrevista aqui, tá? Vamos pra pauta agora que tem muita coisa pra falar. Não quero estourar aqui não quero falar demais aqui, senão vai ficar chato de ouvir. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre aquários médios,
Bom frisar que essa definição de médio sou eu que estou dando, tá? Que eu entendo como médio. Eu não vi em lugar nenhum, para falar a verdade, uma definição clara do que é um aquário médio. Mas eu estou pegando aqui entre 50 e 120 litros, que é um aquário ali, ou um 50-30-30, mais ou menos, que foi o aquário de entrada antigamente, né? Indo até o tipo o 80-40-40, por aí, né? São aquários considerados médios, né? 50-30 tem 45 litros, eu acho que já pode ser considerado médio, foi um aquário de entrada há muito tempo. Agora, sim, o principal foco que eu dou aqui é para o aquário de 60-30-30. Cara, isso em literatura, que é um aquário de 54 litros, que por muito tempo na literatura foi considerado o aquário de entrada, o aquário para iniciante. Ele tem um tamanho bom, ele é fácil de arranjar espaço em casa, dá uma certa quantidade de peixe que você pode colocar, de filtrar. Você tem muita opção, né? Eu acho que ficou por muito tempo como aquário principal. Você pega livros mais antigos e fala assim, um aquário de 60-30-30. Isso é muito comum, né? 80-40-40 já é um aquário de 128 litros, que eu acho que é o limite, que a partir daí você já começa a pensar em umas escalas maiores, né? Você sobe um pouquinho mais, você pula para 90 centímetros, já muda bastante e tal. Então acho que é um tamanho bom, assim, para limitar o que se chama de aquário médio e não foge tanto em termos de dimensões dentro de uma dinâmica de uma casa, tá? E quando eu for falar de aquário grande, vocês vão entender o que eu falo de dinâmica. Mas aqui, o que eu falo de aquário médio é um aquário fácil de achar produto, você tem vários tipos de filtro disponíveis, vários tipos de luminária, tudo. Você tem uma grande variedade de produto para poder montar esse aquário. E você quase que pode botar qualquer peixe nesse aquário, salvo aqueles que eles costumam dizer que crescem demais. Mas mesmo os que crescem demais, você consegue botar e tirar depois quando ele crescer muito, embora eu seja contra. Tem gente que faz isso, né? E assim, você vai em fóruns de aquarismo. Agora no Brasil não tem mais tanto fórum de aquarismo, né? A galera só quer saber de WhatsApp e YouTube. Antigamente você tinha o Aqua Hobby, você tinha daquela loja Pro Aquarista, tinha um fórum que é o Aqua Online, Aquarismo Online, uma coisa assim. Você tinha alguns fóruns de aquarismo, hoje em dia você não acha mais lugar nenhum, a galera desaprendeu a usar web, né? Só quer saber de telefone. Lá fora você ainda vê muito, né? Mas nos fóruns de aquarismo você sempre tinha assim, pô, eu tô com um peixe aqui, cresceu muito, o que eu faço? Isso era muito comum, tá? Você vai nos fóruns gringos, isso ainda é muito comum, tá? Quais são os principais peixes que caem nessa classificação, nesse problema? Cascudo abacaxi, né, o cascudo comum. Lábios, de modo geral, lábio bicolor. Bótia, acontece muito isso, que fica agressivo, o que eu faço? Alguns ciclídeos, especialmente africanos, caem nisso. Por incrível que pareça, Oscar. Antigamente as pessoas colocavam Oscar filhote e falavam, ai meu Deus, está crescendo muito. Isso ainda acontece. E até pangáceos, cara. Pangáceo é um peixe que até para lago, se demora, ele é grande, né? Que o peixe é um peixe de corte, cara. Assim, aquele filé de panga que você compra no supermercado é filé de pangáceo. Mas tem uma época que você comprava pangáceo, que ele parece um tubarãozinho, né? Pretinho, nada bastante e tal. Você achava pangáceo vendendo. Tem a carpa também, é um clássico, carpa, king, que não é para aquário médio, as pessoas compram porque na loja ele cabe. E aqui o aquário médio, a principal precaução ele cabe no aquário, as pessoas compram, mas você tem que ver se ele vai crescer. Eu falei isso no nano, mas enfim, aqui também tem isso. Mas assim, voltando aqui ao que eu estava querendo falar, é um aquário que tem muitas possibilidades, várias possibilidades. E assim, óbvio que eu não vou esgotar nessa pauta aqui todas as possibilidades. Eu vou dar algumas que me agradam, tá? E dentro do que eu costumo achar disponível. E vou tentar falar um pouco de cada uma dessas coisas, né? Relembrando alguns tópicos que eu falei quando eu falei de aquário nano, tá? Primeiro de tudo, antes de você montar um aquário, é planejamento, tá? Você saber ver se o local é adequado para esse aquário. Eu falo isso desde a primeira temporada, tá? Ver se o local é adequado, ver se tem luz direta. É ideal que não tenha luz direta, luz do sol direta, você vai ter problema com alga, né? Ver se a questão de ruído, porque tem alguns peixes que não topam muito e tal. Ou se tiver, de qualquer forma, coloca um EVA embaixo do aquário, então um isopor, uma coisa assim.
né? Ver a questão de variação de temperatura, amplitude térmica do espaço também é importante. E aí você poder tomar as decisões do projeto. Como eu falo, desde a primeira temporada, com base nesse planejamento, você começa a pensar no como que você vai montar esse aquário, tá? E aí, como eu falei, assim, é uma decisão que dá muitas possibilidades, tem muitas hipóteses, tá? Mas de um modo geral, você acha a luminária fácil, luminária de 60 centímetros é mole, pegando aquário de 60 centímetros, é mole, tá? De achar. Decoração, você não vai ter problema, não vai gastar muito dinheiro com decoração, não vai gastar muito dinheiro com substrato, tá? Filtros, você tem vários tipos de filtros disponíveis. Quando você vai para aquário pequeno, muito pequeno, normalmente ou é um filtro interno minúsculo ou você coloca um mini Rengon ali, tá? Ou então você coloca filtro, dependendo da proposta. Aquário médio, você tem vários tipos de filtro interno, você tem várias marcas e modelos e tipos de filtro Rengon. E foi a maior parte dos filtros que eu usei foram Rengon, depois que eu desapeguei do filtro biológico de fundo. E você tem até agora os mini canisters, né? A Samsung tem um mini canister que ele é quase que um híbrido, ele parece um Rengon, ele fica pendurado ali atrás, mas ele é um canister pendurado ali atrás, que funciona super bem também, tá? Então, você tem muita disponibilidade de filtro, a depender do que você for montar, e enquanto com facilidade, né? Eu peguei como base uma dimensão do aquário que eu tive até 2013, que é um aquário de 60, 40, 35. Eu comprei esse aquário com móvel, com tudo. Ele já teve comigo em vários lugares. Eu tinha esse aquário quando eu morava com a minha mãe. Aí quando eu me mudei, eu comprei um móvel para ele. Ele veio comigo. Me mudei de casa 2 vezes. Até que quando eu casei, não tinha como colocar aqui. Aí eu passei ele pro meu afilhado. Ele tá com esse aquário até hoje. E aí depois eu migrei para outras montagens. Esse aquário, aí só antes de eu entrar nas possibilidades, só um spoiler rápido. O meu sobrinho afilhado tá querendo montar ele de novo. Tá meio encostado na casa dele, quer montar. E eu combinei com ele, ele tá viajando agora de férias. Eu vou dar uma garibada com ele no aquário. E aí, se tudo der certo, espero que dê, a gente vai fazer um vídeo da montagem desse aquário. E aí, se rolar esse vídeo, vai estar no YouTube. Eu aviso na newsletter se rolar e tal. E aí vocês podem ver no YouTube a gente montando esse aquário. Vai ser quase como um exercício desse nosso programa aqui, tá? Vamos ver, tomara que eu consiga. Então vamos lá para a montagem em si, né? Eu gosto de pensar na fauna primeiro, porque eu acho que de acordo com o que você pensa em ter de fauna, você vai ajustar outras decisões, como por exemplo, se tem ou não substrato, se tem ou não decoração, etc. Tá? Mas eu acho que o principal é decidir se vai ter plantas ou não vai ter plantas, por conta da questão de substrato e tal. Eu acho que para um aquário desse tamanho, só justificaria não ter plantas se eu fosse ter, por exemplo, se fosse um aquário de disco, tá? Aquário de disco, aí no caso, um aquário para reprodução de disco, né? Uma coisa assim, né? Aí nesse caso, deixaria sem substrato. Mas é um caso específico. Eu acho que esse é um caso muito específico. Um aquário de disco ali, vamos supor, se eu montasse um cubo de 45 centímetros de lado, é um bom cubo para botar um disco para reproduzir. Botaria sem nada. Pensando que é um aquário comunitário, que eu acho que é a principal demanda aqui, eu acho que vale a gente pensar em substrato. No caso de substrato, eu só colocaria um substrato fértil mais assim, pauleira, se eu fosse fazer um high-tech. O que eu faria aqui? Aí é sugestão, tá? Não tem nada proibido. O que eu faria aqui, nessa montagem, independente do tipo de fauna, se eu escolher ter plantas low-tech ou mais exigentes, é comprar um pouco de substrato fértil, tá? Não muito, porque, por exemplo, um aquário desse, eu imagino que vai pegar uns, sei lá, 10 quilos de substrato, mais ou menos. Tá? Aí eu não estou com a calculadora aqui, mas eu acho que é por aí, tá? Se eu for pegar esse aquário daí para montar, eu compraria, sei lá, uns 2, 3 quilos de substrato fértil e cobriria com areia inerte. E aí eu falo um pouco disso na parte de desenvolvimento de plantas, tá?
porque eu colocaria, acho que o substrato fértil, se eu botar só substrato fértil, sai muito caro, tá? Sai bem caro, tá? E eu acho que ficaria complicado, né? Assim, já de começo, acho que ficaria complicado, entendeu? De trabalhar. Eu preferiria fazer um esquema com um pouco de substrato fértil e cobrir com inerte. E aí, porque assim, nada vai prevenir de você ter que botar com fertilização depois, pelo que a gente até falou na parte de desenvolvimento. E aí você entrar, por exemplo, eu fiz as contas aqui, calculadora do site da Base Flora, tá? Eu até vou botar aqui essa calculadora, eu vou botar o link no episódio, tá? Eu fiz as contas aqui, dá em torno de 15 quilos. 15 quilos de substrato fértil é uma grana, e eu não acho que tem esse ganho todo, a não ser que for um projeto assim de aquapaisagismo, uma coisa mais para o pessoal mais experimentado. Eu compraria, sei lá, uns 3 kg de substrato fértil ali por baixo e cobriria com areia por cima. Areia ou um cascalho com a granulação baixa ou média, dependendo da fauna, tá? Então eu acho que em termos de substrato seria tranquilo. A questão de decoração vai depender da fauna, tá? O único caso aqui, que seria um caso muito específico, seria se fosse um aquário de ciclídeos africanos, especialmente se fosse Lago Tanganica. O Lago Tanganica é um pH muito alcalino, tá? Ciclídeo do Malawi, ele tolera uns pHs não tão alcalinos assim. Você pode botar um 7.5, 7.6 que fica numa boa. O ideal é a casa dos 8. E aí, nesses casos de ciclídeo africano, eu estaria com substrato de aragonita, de concha moída, tá? Porque aí vai manter esse pH lá em cima, vai ter uma reserva alcalina grande, o pH vai ficar estável lá em cima, tá? Fora isso, aí eu acho que eu entraria nessa... também, e nesse caso também acho que não teria planta. Então, fora isso, eu acho que rola de você ter essa mistura de substrato fértil com areia, aí areia fina ou não, tá? Em termos de decoração, voltando para decoração, aí é uma questão de gosto, óbvio. Por exemplo, tem gente que gosta de botar o Bob Esponja de cerâmica, botar a estátua de Buda, é de cada um, tá? Eu não gosto, eu gosto de coisa mais natural, mais imitando a natureza possível, tá? Mas nesse caso, eu acho que vale frisar que se você colocar tronco, você vai puxar o pH para baixo. E se você botar uma pedra calcária, vai puxar o pH para cima. Aí fica por conta e risco. Isso é impeditivo? Não é impeditivo de nada. Tudo isso aí é contornável. Você pode ter um troncaço no aquário e depois usar pedra calcária para tentar contrabalançar, e depois fazer um ajuste fino do pH ali. Beleza, tá? Mas acho que nada impede aí. O principal da decoração aqui vai depender do tipo de peixe que você vai ter, tá? Então, por exemplo, uma das opções aqui, vou falar, é um aquário de reprodução, tá? Então, por exemplo, se for fazer um aquário de reprodução de apistograma, de ramirese, de clibense, de ciclidezinhos anões, que chamam de ciclides anões, vale você fazer umas tocas com pedra, de repente um vaso quebrado, uma coisa simples para ele usar de toca e ele fazer a parte de desova. Se for fazer um aquário de reprodução de discos, aí você não vai ter substrato, você vai colocar ali... Vai colocar um cone de reprodução, embora o disco às vezes cisme vai desovar no vidro, vai desovar no filtro, o que seja, tá? Então, em termos de escolha de decoração, fica nessa conta aí, tá? Filtragem, eu falei para vocês, tem várias possibilidades, tá? O que vai fazer eu escolher um tipo ou do outro, tá? Primeiro, quanto de matéria orgânica que a sua fauna vai soltar. Então, se você tiver só peixe pequeno, você pode botar um filtro interno. De tempo em tempo você vai lá, limpa, acabou. Vai ter mais planta? Tranquilo. Se você tiver um aquário comunitário mais misturado, pode ser um bom Rengon. E aí tem algumas marcas novas, eu estava vendo aqui, que são super boas. Tem um Tidal que eu vi vendendo, que, tem uma capacidade de filtragem ótima, e pra galera que é louca nas mídias biológicas, dá pra você colocar mídia biológica dentro, embora eu não acho que faça tanto sentido, a depender da fauna. E se for a coisa mais pesada, próximo da superlotação, aí eu indico você botar um mini canister da Samsung ou um canister pequeno, aí a depender aí, pode ser um Erraim pequeno, um outro canister pequeno, pode ser o 106 da Fluval,
ou um da Samsung, um canister normal da Samsung. E aí lembrando sempre que é assim, a regra de filtro é que ele tem uma vazão por hora de 5 vezes o volume do aquário. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, no aquário de 60, 40, 35, tá? Eu acho que o ideal é você ter uma vazão ali na casa dos 500 litros por hora, tá? Que fica um pouquinho acima da regra. Se for ter muito peixe, eu já acho que vale a pena ter 10 vezes a vazão do aquário. Se você estiver perto da superpopulação, e aí eu falo isso porque tem gente que faz isso, e eu sou um que de vez em quando peso a mão nisso, então vale botar um canister aí de 800 litros hora, 1000 litros hora, eu acho que tranquilo. Aí o que você vai ter que olhar depois é o retorno de água. Se for peixe que não gosta de água muito turbulenta, você tem que ponderar. Mas, por exemplo, se você tiver um aquário aí com peixe que fica nadando sem parar e tal, sabe, que não tem problema perturbar a água, tranquilo. Ou se você não quiser ter injeção de gás carbônico, a galera vai botar plantado, quer botar gás carbônico, o ideal é você não perturbar muito a água para você não acelerar a evaporação, se você vai gastar muito CO2, tá? Então aí o filtro fica nessa linha daí. Para essa dimensão, se eu fosse montar hoje esse aquário 60, 40, 35, eu não iria de filtro interno. Eu só iria de filtro interno se fosse um aquário de reprodução, tá? Sabendo que eu ia ter que fazer muita troca parcial por conta disso. Mas eu iria com o interno, que aí de tempos em tempos eu ia ter que tirar as esponjas, lavar as esponjas, ok. Um aquário monoespécie de reprodução. Fora isso, eu iria com Rengon ou com um canister, a depender do volume de peixe. É o que eu faria hoje, tá? E aí faz a montagem do aquário, aquilo que eu já falei no episódio de mini, eu vou repetir aqui porque você pode não ter ouvido. Monta o aquário, coloca a água, bota o sistema rodando, vê se está rodando direitinho. Já programa a iluminação e aí começa a ciclagem do aquário. Como é que você vai fazer essa ciclagem? Você pode fazer essa ciclagem comprando acelerador biológico, que já vai estar introduzindo as bactérias. E aí você pode ou não monitorar os níveis de amônio e nitrito antes de soltar os peixes. Ou eu, por exemplo, eu sou a favor de não ser muito ansioso com isso, até entrar com o acelerador biológico. Mas assim, deixar o aquário rodando uns 15 dias, quando você começa a ver água marrom e alguns pontinhos de água verde, você começar aos pouquinhos a botar os peixes. Eu prefiro botar dessa forma. Aí é de cada um, tá? Tá na dúvida? Tem um caso específico? Manda mensagem para mim, a gente fala aqui, eu falo na newsletter, a gente troca, eu respondo por e-mail, respondo na DM do Insta. Estamos aí, tá? O que eu souber, eu vou falar. O que eu não souber, eu digo não sei e de repente tento indicar alguém para poder te responder. Faz a ciclagem do aquário. Então, assim, em linhas gerais do aquário, isso, tá? Eu acho que entraria com repassando aqui. Entraria de cara com Rengon, entraria com uma luminária LED, sem ser uma ultra luminária LED. Só pegaria uma luminária fodona, uma Shihiros, uma outra dessas mais potentes, se eu fosse ter um plantado de alta demanda, né? Eu gosto das Shihiros porque eu acho que a cor fica maneira, tem questão de programar, mas eu acho que ela acaba sendo cara, tá? Se for planta de baixa e média demanda, não precisa, né? Entraria com alguma decoração. Eu gosto de mesclar tronco com pedra, vocês fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida, consulte a loja que vocês têm perto de casa. Se vocês estiverem em loja, sempre melhor comprar com a loja do que comprar pela internet. Eu só indico comprar pela internet que realmente não tem nada perto ou que é uma coisa muito específica. Porque eu acho que a gente tem que fortalecer a cultura de loja. O Brasil perdeu muita loja, a gente tem que fortalecer. E cara, a luta que eles têm contra Mercado Livre e afins é uma luta inglória, porque os caras pagam uma porrada de taxa, uma porrada de coisa, e ainda te oferece conhecimento, trocam ideia, experiência. E o lojista do Mercado Livre é aquela coisa ali quase robótica, você compra, acabou, o cara não sabe nada, às vezes é só um dropship ali, ele só repassa o pedido para um chinês e entrega e acabou. E a gente tem que tentar segurar conhecimento, e as lojas têm conhecimento, ou deveriam ter, né? Mas beleza, falando dessa parte de montagem sem esgotar, é basicamente isso, tá? Agora, possíveis hipóteses e seus desdobramentos, tá? Primeira hipótese foi a hipótese que eu dei pro Ryan, o Ryan no Instagram, tá? Que é um aquário de pecilídeos. O que são os pecilídeos?
guppy, molinésia, espada, plati, tá? Aquário super simples de você ter, super simples. Você pode ter um aquário só de pecilídeo, sem botar nenhum outro tipo de peixe. Embora eu goste de botar peixe de fundo, bota ali eu gosto de cobrinha cule, gosto de coridora. Aí só com uma ressalva, se você for ter um peixe desse, não coloque sal na água, porque o pecilídeo, eu costumo indicar para você colocar uma coisa de 1 grama por litro de sal no aquário. Eles gostam de água ligeiramente salobra, especialmente molinésia, tá? Molinésia principalmente, mas os outros todos gostam, né? Isso ajuda a conter fungos e tal, mas se você tiver peixe fundo como coridora, cobrinha cule, cascuda, essas coisas, não faz bem para eles. Então esse que é o único alerta que eu dou. Plantas aqui, plantas de baixa demanda, você tem plantas, cara, eu sempre esqueço o nome em português, dos stem plants, aquelas plantas que você corta, nasce e vão embora, tipo higrófila, elódia, cabomba, liminófila, tem várias plantas assim que crescem fácil, mas por uma questão de decoração, é bom botá-las lá no fundo, porque senão você não vai enxergar nada. E na frente vale colocar umas sagitárias, pode botar umas equinodoros e tal. Mas equinodoros talvez cresça demais. Não, acho que fica bem nesse tipo de aquário também. Ou então presa na decoração, você pode botar a núbia, pode colocar as microsorum, que... o pessoal de fora gosta muito de microsorum, né? E a núbia também. E tem as bucefalandas que são lindas, eu ainda não tive, tô querendo ter, né? Eu tô pra comprar uma bucefalanda, é difícil de achar, né? Você tem que comprar, eu só tenho achado em fornecedor online, né? Eu vou ver se eu vou arriscar comprar uma bucefalanda. E acho que fica numa boa assim. Eu acho que é um aquário que funciona bem. E é um comunitário que não vai dar dor de cabeça, são peixes resistentes. A única dor de cabeça que vocês vão ter com pecilídeo, tem uma outra treta, especialmente espada. Então, normalmente é bom colocar um macho para 2 fêmeas, né? Espada, molinésia e guppy tem disso, né? Às vezes rola umas tretinhas ali. E assim, se você tiver muita planta, eles vão procriar igual coelho. Então você vai ter filhotinho toda hora e aí você tem que só lidar com a superpopulação. Isso é um caso... É a única preocupação que tem com o aquário de pecilídeo. Mas se você tiver criança em casa, vai ser um aquário alegre, fácil de manter, não vai te dar trabalho, não vai ter tanta carga orgânica assim. Então, se for um rengon, você vai poder limpar ele toda semana, limpa a parte mecânica toda semana. Se tiver um canister, você pode limpar uma vez por mês. Aí talvez, dependendo do canister, até uma vez a cada 2 meses. Mas claro, troca parcial. Sempre troca parcial. E aí na casa de uma vez, eu indico uma vez por semana. Ah, dá pra ficar 15 dias? Dá, mas é melhor fazer uma vez por semana, trocar ali 20% da água, tá ótimo. É um cara que não vai dar dor de cabeça, vai ser super tranquilo de manter, tá? Isso é a primeira opção. Você pode ter uma opção depois misturando peixes, assim, é coisa que eu fazia muito, hoje em dia não faço tanto, independente de onde ele é. Então você pode, e assim, como é que eu sugiro aquário comunitário? Eu já falei isso até acho que, se não me engano, no último episódio da primeira temporada, quando eu falo de população aquática, eu falo isso. E é um comunitário que você tem a seguinte lógica: peixe de superfície, peixe de meia água e peixe de fundo. E aí misturando geral. Para esse tamanho de aquário, eu colocaria de superfície paulistinha. Tinha o Dânio malabárico, que também é legal. Hoje em dia eu nunca mais vi vendendo Dânio malabárico. Não sei se o pessoal parou de importar, parou de criar. Dânio malabárico e Dânio azul, que eu gosto. Mas hoje em dia paulistinha, tem até paulistinha de cor diferente. Tem paulistinha amarelo, paulistinha rosa, paulistinha comum. Eu gosto de paulistinha. Super resistente, dos peixes mais resistentes. Eu tô para fazer um programa sobre paulistinha, porque inclusive ele é de estudo genético. É super legal. Eu acho que tá até na pauta pra esse ano, cara. Eu ia fazer no passado, não fiz, não sei, tá? Isso eu já fiz, cara, desculpa aí Não, tá pra esse ano mesmo, tá? Pra fazer um plano sobre paulistinha. Peixe super simpático, vai ficar mais pro segundo semestre, tá? Vale botar paulistinha ali de superfície. Ali, mais pro meio da água, mas na mesma proposta, colocar Tanictis. Tanictis até lembra o neon, ele é marrom com uma faixa branca meio fosforescente. Eu até lembro o neon mais ou menos, né? Mas um peixe super bonito. Tem até agora umas variantes, tem um Tanictis Gold, né? Que é todo dourado, assim, que é bonito também. Que é um peixe da Ásia, peixe da China, super bonito. O único ressalva é que ele gosta de água mais fria, né? Aí, assim, se botar com peixe amazônico não dá legal, ele não vai ficar muito bem.
Vale botar outros peixes asiáticos. Pode botar colisa, que é um anabantídeo. Anabantídeo é da mesma espécie do beta, mesma família do beta, né? Do beta, do paraíso e tal. Paraíso eu acho que é meio brabinho. Não colocaria paraíso, não. Nem tricogaster, que o pessoal gosta. Mas aí, assim, eu gosto pessoal meu. Eu não gosto tanto. Eu acho que para um aquário comunitário desse, mais tranquilo, eu botaria colisa, tá? E tem vários tipos de colisa. Agora, além de colisas, estão tendo agora outros gurames. Gurame é como o americano chama os anabantídeos. Os outros anabantídeos chamam de gurame, né? Tem vários outros tipos de gurame no mercado, aí, além do colisa. Tem gurame chocolate, gurame isso, gurame aquilo. Vale entrar nessa questão também. São tranquilos, são resistentes, vivem bem. Não gosto de água tão quente assim, mas beleza. Tem também asiáticos, os barbos, embora alguns sejam mais agressivos que outros. Aí o principal que eu não consideraria aí é o barbo tigre, que é o que eu conhecia como barbo sumatrano. Esse é brabo pra caramba, esse é muito brabo. A não ser que você tenha um cardume só dele, tá? Eu não indico aí para um aquário comunitário barbo sumatrano. Mas tem o Aurúlios, que eu até andei vendo aí, que não acho tão bonitinho, mas vale. Tem o Barbo Ouro, que vive bem. Tem o Titeia, que eu acho super bonito. Barbo, eu acho que é um peixe legal de meia água também. Cardume de peixe pequeno, você pode ter rasbora. Agora tá relativamente fácil achar rasbora. Quando eu comecei no aquarismo, montava esses aquários malucos, não tinha rasbora no Brasil, eles não importavam, né? E também vale considerar, em vez desses aquários, pode considerar também ciclídeo anão. Ciclídeo anão aí pode considerar apistograma, pode considerar a ramirese, o cacatoides, que é um tipo de... Deixa de ser um tipo de apistograma, né? O cacatoides é um legal, xadrezinho, que é super bonitinho. Só que esses sul-americanos, né, esses ciclídeos anões sul-americanos, são mais exigentes com a qualidade da água, então é bom não superpopular. E é bom ter uma água, assim, tem que ter mais cuidado com a questão de TPA e de filtragem para esses peixes. E eles não são muito agressivos, são mais ali na deles, eles só brigam mais entre eles ali. Então depende aí tem que ver se você não vai botar um peixe que vai perturbar, encher a paciência deles. Botar de repente botar um cardume de Mato Grosso, por exemplo, eles podem perturbar ali. Mato Grosso que é um caracídeo aqui, que dá para ter um cardumezinho aí de uns 5 ou 6 aí, tranquilo. E profundo, eu acho que vale ter cobrinha cule, que eu acho um bicho maneiríssimo. De vez em quando some, você acha que ele morreu, ele está enterrado, ele desenterra, sai nadando. Tem o dojo, mas o dojo cresce um bocado. Mas vale ter um dojo também, que é uma cobrinha também bonita. Desde que eu comecei no aquarismo, eu já tive vários aqui em casa, ela é legal, nos meus aquários comunitários. Fora as coridoras, que eu sou fã, mas as coridoras acabam apelando muito para esses aquários amazônicos. E tem uns outros amazônicos interessantes também. Tem um que eu esqueci o nome agora. Acho que não é de Anema, não. Eu esqueci agora o nome, tá? Mas que as lojas aqui do Rio têm tido. Eu esqueci o nome agora. Que tem um nome indígena também, que vale a pena de fundo também. Aí você vê com o seu lojista, tá? Que eu acho que dá pra fazer uma combinação legal aqui. Tem gente que para esse aquário costuma botar tipo um casal não, dois caras bandeiras. Fica legal? Fica. Eu já fiz isso algumas vezes. Só alguma ressalva. O cara bandeira vai crescer. Se formar casal, ele vai agredir a galera. Então, eu acho que vale ter essa ressalva. Pode ser que eles cresçam e não perturbem os demais, tá? Mas eu acho que vale a ressalva. A tendência é que eles fiquem grandes e meio que dominem o aquário. Se dominar, tudo bem, mas aí você não pode ter mais muitos outros peixes também. Mas fica um aquário super bonito também. Botar uns 2 ou 3 aí bandeiras fica super bonito também. Mas só fica de olho se ele crescer demais para ter alguém para montar também. E aí nesse caso, esse comunitário diverso, a tendência é que o aquário, para ele super popular, você ter algum tipo de problema, se você perder a mão, então você vai ter uma filtragem mais parruda. Pensa numa filtragem que circule 10 vezes o volume do aquário por hora, tá? Um filtro mais parrudo aí, eu acho que vale a pena. Tá? Outra opção que eu falei aqui também é um aquário monoespécie, né? E aí, quando eu falei do nano, eu falei de ter um aquário só de fêmea e de beta, né? Que a galera chama de beta sorority tank, né? Sororidade de beta. Dá pra fazer também, mas eu acho que pra esse aquário desse tamanho, sei não, cara, não sei, eu acho que ficaria beta demais aí, talvez. Eu acho que se for fazer um aquário monoespécie aqui,
falei de repente um peixe cardume. Um peixe cardume acho que seria legal, assim. O Pessilídeo Belmal pode ser uma monoespécie de Pessilídeo mesmo, um aquário só de guppy ficaria legal também. Aí é de cada um, tá? Ou outra opção, aí cara, filtragem de decoração fica a critério, mas eu acho que não pegaria tão pesado com filtragem não. Aí você pode escolher o que couber melhor no seu bolso, tranquilo, tá? Aquário de reprodução já é um caso, por exemplo, eu tô bem ou mal intencionado, eu quero ter filhote de cribense. Eu já montei um aquário só para isso. Montei um aquário desse só com um casal de cribense e vamos vendo que bicho que dá. Aí a filtragem pode ser tranquilinha, aí eu botaria um rengon aqui, tá? Botaria um rengon aqui tranquilinho, umas plantinhas ali para ficar de refúgio e beleza. Acho que a luz também não precisa ser grande coisa. Aí pode ser de cribense, pode ser de casal de bandeira, pode ser de casal de qualquer outro peixe aqui. Eu acho que fica bem. Tá? Ah não, então eu quero fazer um aquário só de coridora. Tem gente que gosta, bota logo 10 coridoras do mesmo tipo. Aí tem que ser, no caso, a areia bem fininha e vai. E invariavelmente eles vão se reproduzir também. Coridora nem é tão difícil de reproduzir assim, né? Eu acho que vale. E se for um aquário exclusivamente para reprodução, aquilo que eu falei do disco lá, aí você tem, vamos supor que você tem um aquário grande, você quer separar um disco. Você monta um aquário desse tamanho aqui. E aí eu não diria esse 60, 40, 30 não. Montaria um cubo de 40 centímetros de lado ou de 45 centímetros de lado. Coloca só um filtro de espuma, coloca um cone e coloca o casal de disco lá. O casal já formado. Coloca o casal de disco lá. Mas lembrando que se a tua intenção é reproduzir discos, você tem que fazer bastante trocas parciais. Então você tem que estar preparado para trabalhar bastante na TPA, até para estimular o comportamento reprodutivo deles, né? Mas eles precisam desse manejo também, né? Eu acho que vale só essa ressalva, mas eu acho que isso aqui não é na proposta do iniciante também, tá? Eu acho que isso aqui é uma proposta para um cara que já está mais tempo aí, mais cascudo. Eu acho que a qualidade de produção aqui, para essa proposta de iniciante, eu botaria num casalzinho no peixe. Eu acho que seria o principal proposta um ciclídeo desse mais tranquilinho, tipo cribense mesmo. Eu acho que seria legal, né, fazer também. E também a proposta de fazer um aquário de ciclídeo africano, eu já falei algumas vezes que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu quero um dia montar um aquário de ciclídeo africano. Eu só acho que um aquário desse tamanho é pequeno para aquário de ciclídeo africano, porque eles todos crescem, tá? E precisa de muita pedra para ter muito esconderijo, tem treta pra caramba. Eu não montaria um aquário de ciclídeo africano desse tamanho. Mas se você quiser assim mesmo, coloca com aragonita, bota muitas pedras, faz várias tocas. E a filtragem tem que ser vigorosa, tem que ser uma filtragem aí 10 litros, 10 vezes o volume em litros por hora. E eles gostam de corrente, então gostam de circulação de água. Então aí vocês têm que usar bomba de circulação no aquário para criar correnteza. Isso é muito importante, tá? Para ciclídeo africano, né? Mas assim, mais uma vez, eu não sou especialista disso aqui. E a minha ideia, ao invés de eu fazer um programa de eu falando de ciclídeo africano, de eu convidar alguém, fazer uma entrevista, pedir para alguém falar sobre ciclídeo africano. Vamos tentar, senão de repente vai rolar. Mas essa temporada vai rolar, tá? Aí, feita a montagem aí, as principais questões. Algas. Aí eu repetindo o que eu já falei do desenvolvimento de plantas e no outro também. A alga aparecer ou se crescer muito, é que alguma coisa está sobrando. Ou está sobrando luz, ou está sobrando nutriente, ou está sobrando os dois, né? Porque o gás carbônico bem-mal a planta vai pegar ali. Mas geralmente, o problema de alga em aquário é luz demais, ou nutriente demais, ou os dois demais. E eu sempre falo para, de cara, fazer TPA, aumentar a frequência de TPA e diminuir luz, depois você vê o que pode ser que esteja acontecendo, tá? A filtragem, o mais importante se você optar por filtro de esponja, de espuma interno, você de tempos em tempos, você tirar a espuma, espremer ela, e aí eu recomendo espremer a espuma na água da TPA, não vai na pica. Por quê? Essa espuma que serve de filtragem mecânica, ela também vai ser colonizada por bactérias, as bactérias benéficas. Se você tira a espuma e vai lavar na torneira, você vai matar todas as bactérias que estão ali, você vai ter que recolonizar de novo. Não é fundamental, mas é bom. Se você tem essas bactérias, vamos manter essas bactérias, vão te ajudar na ciclagem. Pra você não ter problema de pico de amônia, nada disso. Então, quando for fazer espuma, faça o seguinte: tira um balde, ou sei lá quanto de água que você for tirar
da TPA, e nessa água você pega a esponja, espreme nela e depois coloca de volta no filtro. É isso que você precisa fazer, é o principal, tá? Periodicidade, eu aqui faço quando eu vejo que está entupindo, quando o fluxo está diminuindo. Mas você pode fazer isso uma vez a cada semana ou a cada 15 dias, aí você analisa caso a caso, tá? No caso do filtro Hang-On, o principal é você tirar a mídia de filtragem mecânica, limpar ou trocar a depender do filtro, tá? Tem filtro que a filtragem mecânica é uma espuma, aí você espreme igual eu falei agora no caso do filtro interno. Se você tiver um pré-filtro de espuma na entrada do Hang-On, mesma coisa que eu falei para o filtro de espuma, espreme na água da TPA. E tem alguns filtros que você tem que comprar um refil, tá? Eu tive um Aquaclear que você tinha que trocar o refil. Eu não trocava sempre não, eu ia lavando, quando sentia que estava meio assim eu trocava, mas aí é de cada um e é do bolso de cada um também, tá? Lembrando, se o filtro tiver mídia, eu acho que não funciona tanto você encher de mídia biológica dentro de filtro Hang-On, mas tem uns Hang-On que são grandes que dá para encher. Essa mídia biológica, você deixa ela quieta, cara, não lava, não faz nada não. Eu já vi gente no YouTube falando de lavar mídia biológica, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, lavando na bica, né, mata tudo, né, enfim, não mexa. E no caso de canister, aí o procedimento padrão de canister, eu vou falar um pouco de filtro em algum momento nessa temporada, tá, quando eu for falar de evolução de equipamentos. No caso de canister, basicamente, se tiver perlon, troca o perlon. Se tiver espuma, lava a espuma na água da TPA. E vale enxaguar as mídias biológicas na água da TPA para tirar o excesso de muck, né? Excesso de sujeirinha ali, tá? É isso. Mas o canister eu acho que dá para abrir uma vez por mês tranquilo. Não precisa fazer mais que isso. Se ele tiver pré-filtro, você só tira o pré-filtro e lava. Você só abre o canister a cada 3, 4 meses. Eu acho que é tranquilo. Não precisa estressar. O negócio é só tirar a parte mecânica mesmo. Tá? Podem reparar que quem ficou até o final falou assim, pô, mas ele não falou de SAMP. Não falei de SAMP porque o senso comum do SAMP hoje é você ter aquele outro aquário embaixo, tá? E que eu acho que para aquário médio não vale a pena ter um SAMP embaixo só para isso, porque vai ser aquela coisa, você vai ter o trambolho sem ter o principal benefício, porque o benefício é aquela quantidade de água, aquela quantidade de filtragem, você não vai poder botar um peixe muito grande ali. Eu acho que o SAMP, a proposta dele é mais para aquários grandes, tá? Então por isso que eu não falei. Mas tem um tipo de SAMP que eu acho que vale falar, que é o SAMP lateral, ou sexto vidro, é o lateral traseiro. E aí, nesse caso, a manutenção desse SAMP vai ser igual ao de um filtro externo ali. A água vai passar ali por trás, você vai deixar a mídia quieta. Aqueles aquários all-in-one da Boyu, Resum, etc. Tem nessa linha. Aí no caso, você vai tiver perlon, troca o perlon, tiver espuma, você lava. Mesmo caso que eu falei para um canister, tá? É tranquilo. E aí nesse caso de sexto vidro, eu só não sugiro você super popular o aquário, a não ser que ele seja super dimensionado. Esses aquários all-in-one, normalmente o filtro não é muito bem dimensionado. Eu tive um problema com um que, cara, eu botava um pouquinho, não botava peixe demais e ele saturava, eu tive vários problemas, tá? Então eu só toma cuidado, tá? Analisa bem o projeto dele para poder entender isso aí, tá? E no mais, para essas propostas todas, TPAs semanais de 20%. A não ser que você tenha uma carga muito grande de peixe, aí eu sugiro você trocar, sei lá, 40% da água do aquário toda semana, tá? Regra, não é regra, mas isso é só uma boa prática de manejo que não vai tomar muito do seu dia. Você vai lá, tira um pouquinho, repõe, pinga alguma coisa ali para preparar água, neutralizar cloro e metais pesados e vida que segue. Cara, 15, 20 minutinhos você resolve isso, tá? Basicamente, eu acho que aqui eu cobri. Tem várias outras possibilidades de montagem. Se tiver uma coisa na sua cabeça que eu não falei, não mencionei, me fala, tá? Fala que a gente conversa, eu escrevo, eu falo no próximo, tranquilo. E outra coisa muito importante, tá? Eu falei essas possibilidades com os peixes que eu costumo encontrar aqui no Rio de Janeiro, nas lojas do Rio de Janeiro.
E eu sei que existem algumas variações regionais, tá? Tem peixe que eu acho aqui que não vem de Brasília, ou que não vende em Recife, que não vende em São Paulo, ou peixe que vende lá e não vende aqui, que eu não sei. Então acho que na dúvida vale conversar com o lojista, onde você compra seus peixes, troca uma ideia com ele. Ele deve ser capaz de te ajudar com isso. Deveria ser capaz. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda pra gente. Mas eu acho que conversar com o lojista é muito importante, tá? Então, agora vamos para as considerações finais. Chegamos então ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado o Ryan, Rian, que seja. Desculpa, cara, eu não sei a pronúncia do teu nome. Mas espero que tenha te ajudado de alguma forma, né, a montar o seu aquário. Tá? Esse, mais uma vez repetindo, é o aquário mais comum. Então acho que é mais fácil de encontrar a galera começando para pegar alguma informação aqui. Tá? As possibilidades são muitas, eu peguei algumas. E partindo do pressuposto do que eu montaria hoje. Se eu fosse montar um aquário desse tamanho, qual que eu montaria hoje? E assim, insistindo que se eu fosse montar agora, provavelmente seria o aquário mais doido possível, com os peixes diferentes mesmo. Aí eu botar paulistinha, botar cobrinha cule, etc. Tá? Ou de repente algum peixe diferente estivesse na loja aqui disponível, seria o que eu ia montar. Tá? Mais dúvidas sobre esse tipo de montagem, alguma coisa que eu falei aqui, mandem mensagem para mim. Vocês podem entrar em www.aquarismoparatodos.com.br. Agora eu posso dizer isso, né? Que lá fica o nosso podcast, lá fica a nossa newsletter. Lá tem várias formas de entrar em contato comigo, mas já deixei o link também para Instagram, para tudo. Vocês podem, até do grupo de WhatsApp tem lá também. Então podem entrar em contato comigo. Sugestão de pauta aqui para essa terceira temporada. Fiquem à vontade, tá? Eu ainda tenho bastante pauta para essa temporada aqui. Não sei se consigo ir até o final do ano, mas tem bastante coisa aqui para falar. Eu acho que cobre até o final do ano, mas se tiver alguma coisa específica, manda aí que a gente faz o possível. Tá, gente? Um abraço. Semana que vem tem newsletter. Daqui a 2 semanas o episódio de doenças com certeza vai estar saindo. Grande abraço para vocês e tchau, tchau.